Transforma o meu nada em amor. Transforma o meu nada em amor. Oh Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Oh Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tudo. Meu povo, graça e paz, que alegria, mais uma vez, nos unimos aqui no único propósito, a evangelização. E hoje quero acolher aqui no programa Vida Espiritual com Padre Elifas, acolher a vocação, mas sobretudo a vocação que parte do coração de Deus, de uma resposta de maneira concreta ao chamado. Quero acolher ao Ministério de Música Lumen, acolher os irmãos aqui presentes. Olha que riqueza o Padre está hoje. Servos de Maria, que falará sobre o chamado e sobre o carisma desta comunidade que tem na minha diocese de Palmares. Olha que é uma graça de Deus, viu? E já vamos arrumar as malas para ir para Rio Formoso, fazer uma missão lá, que o padre está precisando. Tem muito protestante lá, a gente tem que mudar esse quadro em nome de Jesus. Amém, vamos lá. Então vamos lá. Então também acolher as damas da instrução cristã, estão aqui a religiosa da instrução cristã, isso mesmo, conhecida como damas aqui. Então, irmã Fernanda falará conosco, que também é a comunidade Shalom que tem missão aqui em Caruaru, tem missão também na minha diocese. Somos vizinhos de missão, lá em Siriaém, graças a Deus. Caio vai falar conosco também. A importância do chamado, o chamado que deve ser sempre essa escuta profunda do amor de Deus na nossa vida, e o carisma. E com certeza o carisma, você que está nos assistindo, com certeza vai se sentir tocado, ou ao menos curioso. Ou quem sabe, irmã, mais um consagrado para a comunidade, mais uma consagrada para a religiosa da instrução cristã, mais um consagrado para a vida ou aliança da Shalom, com a graça de Deus. E a música de abertura do programa foi um presente, viu, Caio? Um presente, porque tinha que ser Shalom. E de fato, a Shalom tem uma riqueza de músicas e que nos leva a rezar, a orar, a adorar Jesus na Eucaristia. Então, gratidão também por essa comunidade. O principal intuito aqui de fé é tratar sobre o chamado de Deus na nossa vida. E claro, a vocação não é nossa. A vocação não é nossa. A vocação é de Cristo, é da igreja. Correspondemos a um chamado. Dom Henrique sempre dizia isso. A beleza é corresponder, é responder a esse chamado da igreja. E é um chamado da igreja que nos chama para uma vida nova e, sobretudo, para testemunhar e ser luz de Cristo neste mundo. Celebramos ontem São Francisco de Assis. Ser instrumento, ser luz, ser amor, ser alegria em um lugar tão caótico que está esse mundo aqui. Eu acredito, meu Deus, olha, eu digo uma coisa. Eu quero ir antes do Senhor voltar. Porque o Senhor voltando do jeito que estão as coisas por aqui é um perigo, vai ser uma tribulação. Porque, meu Jesus, é cada desmantelo que a gente vê por aí. Então a gente precisa ser luz, ser conversão para este povo lá fora, em nome de Jesus. E claro, os dons, os carismas, como nos diz Paulo. Paulo nos apresenta a riqueza da igreja. A riqueza da igreja que está justamente aqui, nos dons e carismas, na ação plena do Espírito Santo, e que com certeza age de maneira firme e faz com que a conversão aconteça. Como todos sabem já, não é segredo, eu estou pároco na cidade mais protestante de Pernambuco. E com a graça de Deus eu peguei isso para mim. Confesso, viu, que eu fiquei um pouco triste quando o bispo disse, olha, vai para Rio Formoso. Eu digo, meu Deus, tem tanto protestante lá. E depois que eu cheguei lá, veio o censo dizendo que era mais protestante, a cidade mais protestante. Mas hoje eu sou, eu acho que o padre mais feliz de Palmares. Por quê? Porque eu estou realizado na minha paróquia, porque quando a gente faz a vontade de Deus nunca é a mais fácil. Sempre é a mais difícil. E sempre é aquela que vai de encontro ao nosso coração.
Às vezes a gente quer ir por um lugar mais fácil, mais largo, quer pegar a porta larga, quer pegar as facilidades, mas a gente se depara com a vontade de Deus. Foi assim que aconteceu. Viu a vontade de Deus de ir para Rio Formoso. E no início eu não entendi, mas espera, eu tenho que fazer a vontade de Deus. A obediência ao chamado do bispo, que é o chamado da igreja, que é o chamado de Cristo na nossa vida, é o chamado à missão. Fui para Rio Formoso, cheguei lá, quando eu me abri à vontade de Deus, eu comecei a entender a grandiosidade que Deus tinha na minha vida e na vida da paróquia, da minha paróquia, do meu povo. E já está acontecendo, porque no último final de semana foram 3 pessoas que se converteram, uma que já professou a fé, temos mais um casal indo professar a fé, temos mais uma outra pessoa chegando. Recebi a notícia de que uma família inteira numa comunidade rural que se converteram, e o padre está indo lá, vou celebrar uma missa na porta dessa família para amarrar bem, em nome de Jesus, e também professar a fé com a graça de Deus. Então tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado, e faz parte do nosso chamado. Então a partir daí, quando fazemos a vontade de Deus, quando nos entregamos à vontade de Deus, a gente vai entender que não é o fato de ser difícil, é o fato de que precisa da cruz. A cruz é o sentido da nossa vida. Nosso Senhor nunca nos prometeu uma vida fácil. Eu acredito que no discernimento vocacional de cada um de vocês aqui, meus irmãos, não foi um discernimento fácil. Não foi. E não é fácil o caminho, muito pelo contrário. É um caminho difícil, mas Paulo vai nos dizer que devemos nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação leva à paciência à constância. Quem sabe viver a constância chega na esperança. E a esperança, Romanos 5,5, é Cristo, o único que não decepciona. Por isso que vale a pena se entregar, vale a pena deixar o coração se inquietar. E de verdade, eu me recordo que na época do meu discernimento, meu coração era uma tribulação. Era uma agonia o coração, ficava muito inquieto, meu Deus do céu. E ficava naquela situação do namoro, de ir para o seminário, de trabalhar, da faculdade. Mas de repente, nosso Senhor vai inquietando mais ainda. Mais ainda, se a gente dá uma vaguinha para o Espírito Santo vai preenchendo a tal ponto da gente responder de verdade a Deus e Ele agir na nossa vida. Por isso, é isso que eu desejo a você que está nos acompanhando agora neste canal de vida espiritual, e que o testemunho dos nossos irmãos aqui possa inquietar o teu coração e fazer com que a tua vida mude e você possa se entregar a Jesus e deixar a obra acontecer. Mais uma vez, muito obrigado aos irmãos, ao Ministério de Música, por esta presença fecunda. E agora, para abrir esta palavra de fé profética, mas sobretudo de vocação, a comunidade Servos de Maria. Os irmãos irão se apresentar, falar um pouco da sua experiência de chamado e também do carisma, para que o povo em casa possa sentir o fogo do Espírito já no coração, aquela curiosidade assim, eita, quem são esses? Espera aí, já é o Espírito Santo falando, com a graça de Deus. Irmãos, sejam bem-vindos e fala conosco, fala com a gente sobre a vocação, sobre esse carisma lindo. Muito bem, então, meu nome é irmão Gabriel, estou aqui com a irmã Josivânia. Podem ver que nós temos na comunidade, quem conhece, vê muita gente com roupa diferente, com realidades diferentes, porque a nossa comunidade é uma comunidade que o sopro do Espírito Santo pediu que fosse de uma forma mista, né? Então nós temos um carisma que se aplica a diversas formas de vida, né? Desde sacerdotes, temos também casais que moram na nossa casa-mãe, que moram nas nossas casas, principalmente onde nós temos algum santuário para tomar conta. Temos irmãos religiosos, irmãos contemplativos, missionários, né? Temos até mesmo estudantes, temos monjas, né, que vivem a clausura. E tudo isso na nossa comunidade, né, se manifesta essa variedade também, né? Como na igreja nós temos uma variedade tão grande, também temos o nosso próprio carisma, né? Então às vezes as pessoas ficam um pouco confusas e tudo mais, e quem quiser conhecer melhor também, depois vai conseguir compreender onde é o lugar de cada um, né? Então dou essa introdução para dizer que dentro da comunidade eu sou um irmão consagrado no celibato de vida missionária. Eu estudo a filosofia, comecei a estudar filosofia para o sacerdócio, que também tem na nossa comunidade, né? Esse foi
o discernimento que Deus me deu, também vou partilhar um pouquinho com vocês, né? Estou agora, atualmente, aqui fazendo missão na Diocese de Caruaru, mas morei muito tempo lá na Diocese de Palmares, né, também, uma diocese muito querida, e nós estamos aí, espalhados, né, no Brasil e no mundo. Começar falando um pouquinho da minha vida, depois nós entramos também no carisma como ele entrou na minha história. Eu sou natural de São José dos Campos, interior de São Paulo. Pode ver o meu R, é diferente, né? Meu interior de São Paulo, puxado. E sou filho único, tenho 23 anos e discerni o meu chamado justamente com aquilo que o Senhor disse no começo. A inquietação de Deus que pede algo a mais. Tive uma fase muito fria na minha vida de fé mesmo, na minha vida de oração, na minha vida de entrega a Deus, justamente porque eu já nasci em berço católico, porém é diferente a gente ter a experiência com o próprio Cristo, de a gente seguir por tradição, né? Então, com as coisas da vida, as preocupações próprias, as coisinhas mesquinhas do nosso dia a dia, né? Muita coisa foi colocando lugar no meu coração e por muito tempo as coisas de Deus já não eram mais por amor, realmente já não era aquela entrega que hoje, graças a Deus, o Senhor tem feito, né? Então, eu conheci, inclusive o interessante é que em todo lugar Deus age. Eu, por saúde e tudo mais, fui com meus pais para uma academia, e lá eu conheci um amigo que era de um grupo de oração, e me convidava insistentemente todas as vezes que eu ia fazer algum exercício para poder conhecer o grupo de oração deles. E era um grupo de oração mariano e eucarístico, né? Eu já fazia uns trabalhos na igreja, mas era mais por desencargo de consciência do que realmente por uma entrega verdadeira. Então eu falei, ele tá, o termo que a gente usa, né? Tá me enchendo tanto saco que eu vou, né, lá pro grupo dele para poder conhecer. E depois que eu fui para esse grupo, eu realmente senti uma renovação, né, no meu chamado. A primeira vez foi no meu crisma, depois foi nesse grupo de oração. E aí eu comecei a buscar mais e buscar mais por conta própria. E Deus foi me pedindo muitas coisas que foram sendo uma cura. Aqui eu acho interessante a gente colocar essa realidade, porque na medida em que Deus vai nos chamando, Ele vai nos curando, porque Ele não nos chama porque nós somos os melhores, ou porque nós temos uma capacidade, mas justamente porque neste caminho é o caminho que Deus nos chamou para a santificação, né? Deus nos chama para a santidade, nos chama para a santidade num ramo próprio, num carisma próprio, num chamado pessoal. Então temos esse chamado universal, mas esse chamado particular de cada um, que com o tempo vai nos curando. Então eu tinha muitas travas em relação a muita coisa. Eu sou uma pessoa tímida, assim, do começo, né? Porque agora não parece mais. Agora né? você não está tímido não, viu, irmão? Não tô Graças tímido, a não, Deus. graças a Deus. Jesus lhe curou. Fui curado. E Deus foi pedindo muitas coisas, como catequese, foi pedindo também outras coisas. Depois na comunidade, muitos traumas, muitas curas foram sendo feitas, e isso foi mudando a minha visão. E nessa inquietação eu comecei a tomar uma atitude que foi crucial para a minha vida, que foi visitar Jesus no sacrário todos os dias. Todos os dias eu rezava o terço da Nossa Senhora, o rosário mariano, e visitava Jesus no sacrário, perguntando, Jesus, o que tu queres de mim? Porque quando ia chegando o ensino médio, ia perguntando o que você quer da sua vida e nada nos encaixava, né? E aí, perguntando todos os dias, Deus fez o que eu poderia resumir numa frase simples, Deus, Ele fala, Ele suscita no coração, Ele confirma na sua palavra e Ele nos mostra nos sinais. Então, sempre que eu ia visitar o Santíssimo, coisas na minha vida iam acontecendo que ia mostrando, eu te chamo para algo diferente daquilo que você planeja. Eu disse que sou filho único justamente porque eu tinha uma barreira total a qualquer tipo de vida religiosa, de entrega ao sacerdócio, porque quem tinha que dar continuidade à família sou eu, né? Só tem eu de filho, então eu queria ser um pai de muitos filhos e queria procurar uma profissão onde eu pudesse me entregar aos outros, e na oração fui percebendo que tudo o que eu desejava na verdade já era o chamado ao sacerdócio, porém eu estava tentando desviar para alguma coisa que fosse do meu jeito. E quando eu escutei a voz de Deus, Ele deu tudo o que eu queria, mas não do meu jeito, do jeito dele, né? Até meu pai dizia assim, quando você for rezar, filho, peça uma mulher do jeito que você deseja. Eu fui no sacrário e falei, Jesus, eu quero uma mulher que seja linda por dentro e por fora. Aí eu conheci Nossa Senhora, que é a imagem perfeita da igreja, né? E aí eu entendi que realmente Jesus chamava para uma outra vocação, um outro chamado. E depois disso, aí falei, tá, e agora?
acompanhei com o diretor espiritual. Ele primeiro pediu que eu fosse ver o diocesano para estar mais próximo dos meus pais. Mas eu senti, não, eu quero uma entrega religiosa. Eu quero viver mais intensamente os votos de pobreza, castidade e obediência. Agora eu preciso saber aonde. Aí entrou a comunidade na minha vida. A comunidade tem uma casa de missão em Guararema, 2 cidades após a minha. E eu conheci inclusive pelas irmãs contemplativas, como diz um padre desse modelo. As irmãs desse modelo foram fazer uma visita lá na nossa cidade, na casa de uns amigos nossos, e elas apresentaram a comunidade exatamente com as bandeiras do grupo de oração que eu fazia parte naquele momento também. Já estava mais avançado, já dava formação para aquele grupo. E as bandeiras eram mariano, eucarístico, missionário e adorador. E foi exatamente a forma como a irmã apresentou a comunidade. Eu fui ligando os pontos, né? E teve o auge quando eu disse assim: Jesus, está difícil de saber onde o Senhor quer que eu vá. Me mostra, por favor. Para que eu fiz aquela oração? Uma semana depois, a fundadora da comunidade foi à casa de missão. Eles convidaram os meus pais, inclusive eu tinha outro compromisso que eu nem queria ir para a casa de missão. Fui mais à força. Quando cheguei lá, sentei. Foi uma missa, a gente não sabia nem que era missa. Meus pais sentaram nos bancos de trás, não tinha lugar para mim. Sentei logo atrás da fundadora e a fundadora disse que eu tinha chamado para a comunidade em voz alta. Não precisei nem avisar meus pais, nem nada. Tudo aconteceu ali, ao vivo. Ela falando: é seu filho, é? Quando Jesus pede tem que entregar e tudo mais, né? E ela falou: Jesus te chama. Ela me disse coisas que remetiam ao meu passado, à minha situação atual e ao meu futuro, profetizou na minha vida. A nossa fundadora, inclusive, ela é conhecida como Mãezinha, né? O nome dela é Ana Rita Otaviano Tavares de Mello. E está aqui na Está FEXPO, aqui, né? Se você quiser, né, conhecer um pouquinho mais, né? Até segunda nós estaremos aqui. E ela tem uns dons especiais de Deus, né? Quem conhece um pouco da história dela sabe que Jesus age de uma forma muito carismática na vida dela, e ela realmente revelou todas essas coisas da minha vida e disse: vamos. Eu me lembrei naquela hora de Nossa Senhora. Então eu disse: se Jesus está chamando, então que assim seja, né? Eu só tive que esperar o tempo, porque foi logo em tempo de pandemia, com 18 anos alistado no exército, e tinha acabado de abraçar um grande compromisso que eu não podia deixar assim do nada. Fui resolver esses problemas e depois acabou dando o ano seguinte, mas cheguei com 19 anos na comunidade. Agora fazem 4 anos e meio que estou na missão. Já passei pela Paraíba, o sertão da Paraíba. Fiz missão em Guararema, na casa de missão onde eu conheci a comunidade, Palmares, e agora estou aqui em Caruaru, né? O nosso carisma é nunca perder a oportunidade de amar e evangelizar, e aqui está o toque do carisma, que é com carinho, nos pequenos detalhes, e a prontidão, que é inclusive o nosso 4º voto que nós fazemos, junto com os 3 votos do Conselho Evangélico, né? Agora eu vou deixar para a irmã falar mais um pouquinho também do nosso carisma, da nossa comunidade. Então, boa tarde, povo de Deus. Eu sou irmã Josivânia, sou paraibana, de uma cidadezinha chamada Rio Tinto, litoral paraibano. Estou há 14 anos na comunidade, então vou dar um pouquinho do testemunho do meu. Como o padre vinha colocando antes, assim, não foi fácil o discernimento e também a resposta, né? Foi uma luta desigual. Mas desde os 12, 13 anos eu sentia essa inquietação de algo, sabia que se passava algo diferente dentro de mim, que ao olhar as coisas, as propostas do mundo, eu sabia que dentro de mim tinha esse desejo de algo que insaciável, né? Mas eu tive uma juventude muito difícil, complicada, dos 12 aos 18, por essa ânsia, por essa busca que tinha dentro de mim, de algo que eu nem sabia o que era, porque apesar de ter nascido em berço católico também, de os meus pais seguirem, instruírem direitinho, e me obrigarem também a ir à Santa Missa, aos sacramentos, eu não tinha feito essa experiência profunda ainda com o amor de Deus, que cura, que liberta, né? E que nos faz viver sob o olhar desse amor. Então, foi um período de muita luta, a minha juventude. Também cedi muito às coisas deste mundo, nesse desejo de me saciar, de encontrar aquilo que o meu coração desejava. E não diferente do irmão Gabriel,
Também tinha sonhos de ser mãe de muitos filhos, todos os ideais que eu acho que uma pessoa normal faz, né, para o seu futuro, um jovem pensa, eu também fiz. Mas graças a Deus, apesar das minhas más escolhas, Deus me preservou de muita coisa, Padre, em vista desse chamado, dessa vocação específica. Hoje eu consigo fazer o estudo, a leitura espiritual, desse itinerário espiritual que Deus me fez, que o Senhor me fez passar, de preservar mesmo, de não me permitir certas coisas. E chega também aí onde eu conheci a comunidade. Aos 18 anos, uma amiga me fez o convite, a nossa comunidade, ela promove semestralmente um retiro de 8 dias, no qual também é um despertar vocacional, esse retiro na nossa casa-mãe, João Pessoa. E pronto, eu estava totalmente afastada da igreja, e a minha amiga também, porém, vamos, nós somos. Essa minha amiga também hoje é irmã, na mesma vestimenta que eu, na mesma comunidade também, mas ela já tinha feito essa experiência do carisma, do chamado à comunidade, e nesse retiro que nós somos, ela decidiu ficar, e nesse retiro, nos primeiros dias, já acho que o segundo dia de retiro, eu senti esse chamado mais forte àquela realidade. Na verdade, eu me deparei, ao chegar à comunidade, com tudo aquilo que o meu coração almejava vivenciar e que eu não tinha descoberto ainda, né? Jovem, alegres, uma entrega radical. Também o que me chamou muito a atenção foi o diferente. A comunidade, ela tem um chamado também à vivência da reparação, então, independente do estado, a vocação específica, o estado de vida específico na comunidade, como o irmão bem colocava, tem vários, tem para todo mundo. Todos nós somos chamados a viver a modéstia, e as meninas, as leigas, as casadas, elas também usam saia longa, camiseta, algo mais modesto. E eu me deparei com essa realidade. Quando eu cheguei lá, as meninas super novas, com essa roupa assim, nossa, né? É algo diferente. Eu também quero fazer essa experiência desse novo e tudo mais. E a partir já do carisma da comunidade, ao chegar, viver como uma forma, como a comunidade promove o carinho, as coisas, o amor nas pequenas coisas, a alegria verdadeira daqueles jovens, naquela realidade, era algo que eu encontrei, aquilo que o meu coração desejava. Porém, recebi esse chamado, e esse chamado não era só a conversão, né? A minha, naquele momento que eu estava precisando, mas era um chamado, além de uma vida diferente, a entrega total, né? Então, foi muita informação para mim, Padre, naquele mesmo momento da minha vida, né? Aí a minha amiga, ela permaneceu na comunidade, ela disse, eu vou ficar. Eu disse, eu não vou ficar, que era tudo muito novo, e como que eu vou deixar tudo? Eu estava retornando à igreja ali, e precisava de muita instrução, e também eu não tive a coragem de fazer, né? Então, nesse retiro, se você discerne que Deus está te chamando para ali, para aquela realidade de vida, você simplesmente fica ali e liga para os seus pais, vou ficar. Se você é livre, desimpedido, a partir dos 12, isso já pode acontecer na sua vida, né? E isso acontece, a partir dos 12 anos, a comunidade já acolhe esses jovens. Eu disse, isso é uma loucura, eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa, né? Então, eu voltei para casa, comecei uma vida, né, diferente, conversão, me engajei em tudo que tinha, que eu podia e que me chamavam na igreja. Então, foi algo muito forte, assim, graças a Deus. Porém, eu fui colocando, digamos assim, limitando esse chamado de Deus na minha vida e justificando, diante de tudo aquilo que eu já estava fazendo, a mudança de vida, mas tudo aquilo que eu poderia fazer numa paróquia, num grupo de oração, a Deus. Mas esse chamado à vida, essa consciência foi crescendo cada vez mais. E cada vez que eu chegava na comunidade, meu coração voltava acabado, né? Por saber que era ali que o Senhor me queria. Então, eu passei 1 ano e meio nessa relutância, né? Fazendo os meus sonhos, os meus projetos, mas na vivência, né, dos sacramentos, direitinho na caminhada, diferente daquilo que eu já vinha vivido.
mas é muito forte. O chamado de Deus na nossa vida, o despertar da vocação é muito forte e é uma luta desigual, né? E chegou a um período em que os meus pais começaram a perceber que essa inquietação aumentava e que nem as coisas que eu fazia mais estavam com a capacidade de me preencher. E a minha mãe foi um anjo de Deus, ela disse: filha, vai fazer a tua experiência, você tem a minha bênção. Né? E quando ela disse isso, padre, com 15 dias eu estava na comunidade, até hoje, graças a Deus. Né? Então, desde já agradeço muito os meus pais que me acompanharam na oração, e eu sou fruto também da oração dos meus pais. Então, você, pai, mãe, não deixe de rezar pelo seu filho, mesmo que você não veja os frutos dessa oração hoje, né? É muito importante. E entrei na comunidade, tudo foi tão rápido na minha vida, as confirmações, que com 10 meses que eu estava já na experiência de comunidade de vida, eu recebi o outro chamado, que é a vida contemplativa. O irmão é consagrado de vida ativa, ele é missionário, para onde você chamar ele vai a todo momento. Eu sou irmã contemplativa, eu sou aquela que sou chamada mais à oração, o recolhimento. Hoje, Deus permitiu que eu estivesse aqui com vocês em missão, mas tem o meu ramo também masculino, que os irmãos estão por aí. Então, essa turma de azul, todo mundo faz parte da comunidade, né? Tem as coloridas também, que estão em discernimento. Mas a comunidade tem esse carisma da vivência da pequena via, do amor nas pequenas coisas, do acolhimento. E isso contagia, né? Isso tem tocado os corações, né? E Deus realizou tantas curas nesses 14 anos também de missão, de vida na comunidade, tantas coisas que aos olhos humanos, até ao meu olhar também, eu era incapaz de fazer, estava acima de minhas forças, né? E Deus foi realizando esses milagres também na minha vida. E se fosse falar de tudo detalhadamente, né, mas da minha família, as graças que foram derramadas lá, alcançadas também, são muitas, incontáveis. Né? Então, se você deseja nos conhecer um pouquinho melhor, se você sente seu coração arder, como um dia também eu senti ao ver as irmãs, não é? Você pode também depois nos procurar, saber mais sobre tantos outros carismas que tem espalhados. Tenho certeza que se você se sente assim chamado a algo diferente, tem o seu lugarzinho específico, né? Deus sonhou desde toda a eternidade pela sua vocação, por algum carisma que Ele tenha a te oferecer. Mas agradeço pela oportunidade também de dar um pouquinho do meu testemunho, que possa fortalecer você também a corresponder ao chamado de Deus na sua vida. Amém. Muito bem, muito obrigado, irmãos, muito obrigado, Deus abençoe. Então, pessoal, olhe, está em casa, o coração está inquieto, também você aqui na FEExpo está com o coração inquieto, olhe aqui o modelo da freira, da irmã, o modelo do irmão, tá vendo? Azulzinho, muita reza, tribulação tem, né? Mas a alegria é maior, em nome de Jesus. Vamos agora com o Ministério de Música cantar mais uma canção, com a graça de Deus, nos preparando para ouvir já a irmã Fernanda, que trará também seu testemunho como religiosa da instrução cristã. Com o Ministério de Música, vamos agora cantar um pouquinho. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei?
guiarei. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Muito bem. E agora acolhemos irmã Fernanda, que é religiosa da instrução cristã. Diferente dos meus irmãos, né, que começaram mais cedo, o chamado foi cedo, né, o meu não foi tanto assim. Eu sou pernambucana, sou de Surubim, uma cidade relativamente perto, né, mas morei muitos anos em Recife. Né, saí aos 17 anos da casa dos meus pais para fazer faculdade em Recife e fiquei, né, até entrar no instituto. E quando, né, ali na época do ensino médio, nosso irmão trazia o que é que eu vou fazer, né, o que é que eu quero ser e tudo mais, eu decidi fazer direito. Né, então, planejei toda a minha vida, eu queria fazer direito, eu queria ser promotora de justiça e queria atuar no tribunal do júri. Já tinha o programa tudo certo. Pois é. E aí fiz a faculdade de Direito, me apaixonei pelo curso, do início ao fim. Né, terminei e fui, primeiramente, advogar. Né, porque no Direito, a gente, tudo é prova. Né, tem que fazer o exame da OAB, depois tem que fazer concurso e tudo mais. E aí fiz o exame da ordem e fui trabalhar como advogada. Eu vim participar mais, né, de fato, ser efetivamente católica no final da minha faculdade, que foi também um instrumento para que eu voltasse para a igreja, que era uma faculdade católica. Foi através também do texto mariano, através de Maria, que eu voltei para a igreja. E aí, quando eu fui, né, trabalhar, advogando em um escritório e tentando estudar para concurso. Mas aí eu me peguei não me sentindo mais feliz com o direito. Não era apenas a advocacia que não me fazia feliz, mas o direito não estava mais fazendo sentido para mim. E eu comecei a entrar num processo emocional muito frágil. Eu olhava e não sabia o que eu queria mais da minha vida. E aí, depois de tanto sofrimento, depois de tanto abalo emocional, eu me fiz a pergunta: o que é que me deixa feliz? Onde eu sou feliz? E a resposta veio: na igreja, é servindo. E foi quando eu me possibilitei pensar em vocação. Eu me permiti pensar: será que minha vocação não é outra? E aí fui tentar conhecer algumas congregações, né? Procurei padres para me ajudar. E muitos obstáculos foram surgindo, né? O primeiro eu era muito próxima dos padres da minha paróquia, que era uma congregação religiosa, os deonianos, mas eles são do ramo masculino, né? E agora, do Sagrado Coração. E eu disse: para onde eu vou, porque o carisma que eu me identifico é esse. Eu era leiga da congregação. E aí um amigo deoniano, ele fez: olha, tem uma irmã para te apresentar. E passou o nosso contato, eu para ela e ela para mim, mas a gente nada de se falar, e ele ficou no nosso pé até a gente se falar. Né? Eu digo que ele é meu cupido vocacional. E aí comecei a conversar com a irmã Rayane. E quando ela me disse, né, o carisma da nossa congregação é consagrar-se a Deus e sacrificar-se a serviço da juventude, eu disse: irmã, não dá para mim, porque eu não sei trabalhar com juventude. Aí ela: não, mas calma, vamos conversar. Né? E continuei, irmã Rayane muito cativante, né? Então a gente foi conversando e ela disse: não, para além, né? Você primeiro precisa se identificar com a sua vocação, depois você vê o carisma. E a gente foi conversando, e eu fui me cativando, conhecendo as outras irmãs, e ficando, né? E inúmeras inquietações.
né, com relação ao carisma, com relação aos apegos, né, que a gente tem, apego à paróquia, apego ao serviço, a muitas coisas. E nessa época, né, eu já tinha uma vida independente, né, eu praticamente dividia apartamento com outras pessoas, mas era praticamente morando sozinha, porque a gente tinha uma vida muito independente. Então, né, essa questão da liberdade, tudo aquilo que um jovem muitas vezes anseia, né, independência financeira, autonomia e tudo mais, eu tinha. E aí foram 3 anos de vocacional, com muitos obstáculos que eu ia aumentando para responder a esse chamado. Mudei de emprego, né, fui para outro escritório, porque eu estava realmente muito frustrada profissionalmente. E, para tentar resumir, né, na entrevista, porque isso para mim foi graça de Deus, minha história vocacional não tem outra explicação senão graça de Deus. Né, meu ex-chefe, que tinha sido do outro escritório, na entrevista de emprego, eu disse para ele que eu não me sentia profissional, que eu não me sentia advogada, que eu não sabia mais o que iria da minha vida. Né, a pessoa dizer isso na entrevista de emprego é complicado. Mas ele olhou para mim e disse: Fernanda, eu sei a profissional que você é e isso vai passar. Eu quero que você fique comigo. E aí comecei a trabalhar com ele. Meses depois eu voltei a conversar com ele e disse: fulano, eu estou me sentindo assim ainda. Ele vai passar. Né? Realmente a mão de Deus estava sobre nós. E aí no 3º ano de vocacional, para resumir, foi o ano que eu disse, não, esse ano eu preciso tomar uma decisão da minha vida, porque já eram 3 anos, né? Eu não conseguia fazer planos, nem a médio, nem a longo prazo, porque eu não sabia o que ia acontecer no próximo ano. E aí eu iniciei processo terapêutico para me ajudar no autoconhecimento, me afastei um pouco das atividades paroquiais para que eu pudesse, né, ter tempo para pensar e poder enxergar, ouvir. E foi o ano que eu realmente decidi, foi o meu melhor ano profissional. Foi o ano que eu me reconciliei com a minha profissão, o ano que eu me reconciliei com o direito. Mas foi o ano que eu fui chamada a responder. Né? E respondi, de fato, de forma livre, né? Porque eu estava reconciliada, não estava mais frustrada com a minha profissão. E foi um sim muito difícil, né? Porque a inquietude que o Senhor trazia, a inquietude só passa quando a gente responde. Né? E de fato, quando eu disse sim, meu coração foi invadido de uma paz que me acompanha até hoje. Mas, né, não parou aí. Quando eu fui contar para as pessoas, já foram muitas graças também sendo derramadas. Já no próprio escritório que eu trabalhava. Então, escutar do meu próprio chefe, né, ele dizendo, poxa, eu queria ter a coragem que você tem também de procurar a felicidade. Né, ver outra pessoa indo em busca também, a partir do exemplo que me viram, né, e também indo em busca da sua felicidade. Também fui muito agraciada pela minha família, que muito me apoiou. E quando eu entrei no instituto, né, no primeiro dia, na primeira semana, nossa missão, né, nós temos missão em colégios, temos missão em centros sociais, temos missão nas paróquias. E eu fui morar numa casa que ficava dentro de uma escola. E eu disse, meu Deus, o barulho da escola, né? Porque eu ainda tinha aquela dificuldade. Eu disse, como é que eu vou trabalhar com jovem? Já tinha quebrado algumas barreiras, mas ainda isso era forte. E aquela inquietação com o ambiente escolar, aí eu olhei para Jesus, eu fiz, o Senhor me trouxe aqui, agora o Senhor vai resolver esse problema, porque eu não vou ficar com essa inquietude. E aí ele me trouxe, né, a passagem do Pai Misericordioso e a música Abraço de Pai, justamente aquele trecho que diz, e olhando em meus olhos, somente me amou. E era o convite que ele me fazia, olhe nos olhos dos jovens e somente ame. Minha gente, foi assim, instantâneo. Toda a inquietação que havia em meu coração sumiu. E eu fui conhecendo, me aproximando cada vez mais das juventudes, né? Conhecendo a história da nossa congregação, o nosso carisma, e fui me apaixonando cada vez mais pela juventude. Né? Tanto que hoje eu fiz uma especialização em juventudes.
né? Então, isso para mim é muito graça de Deus. A nossa fundadora, Madre Agathe Verhelli, ela tem uma frase que diz: a missão vem sempre acompanhada das graças necessárias. E eu gosto de parafraseá-la dizendo: a vocação vem sempre acompanhada das graças necessárias. Porque muitas das coisas que eu vivi, que eu experimentei até aqui, não tem outra explicação que não seja a graça de Deus, né? E lá no começo, como um dos meus apegos era o carisma dos deonianos, que era o Sagrado Coração de Jesus, eu passei a ter uma experiência muito mais profunda com o Coração de Jesus depois que eu entrei no Instituto, né? Inclusive nossas irmãs, porque nossa congregação é belga, né? E há 129 anos elas vieram para o Brasil. E elas vieram com a missão de estender, hastear a bandeira do Sagrado Coração de Jesus em terras brasileiras. Então, hoje eu caminho, né, com essa certeza que o coração de Jesus me conduz à minha vocação, né, e me ensina a amar as juventudes. Né? Então, na nossa missão, né, nós temos esse propósito de encarnar, esse chamado, né, de encarnar a face atual do Cristo Educador com os nossos jovens. Nossa fundadora, Madre Agathe, lá no requerimento que ela solicitou aprovação em Roma, ela dizia que nós precisamos nos estender, né, a todos os lugares, em todas as situações onde a juventude se encontra em perigo. Né? E uma das coisas que mais me fascina em Jesus é que ele devolvia a dignidade às pessoas. Né? E contemplar que nossa fundadora, ela ajudou Jesus, ela colaborou com Jesus, devolvendo a dignidade às juventudes, né? É espetacular. Então, é esse chamado também que hoje nosso Senhor continua me fazendo. Né? Colaborar com o reino, a propagar, né, a sua glória, amando as juventudes. Né? Como Madre Agathe nos deixou, consagrando-nos a Ele e sacrificando-nos a serviço da juventude. Perfeito, irmã Fernanda. Olha que tribulação a vida da irmã. Meu Deus do céu, que agonia para decidir a vida. Ainda bem que deu certo, viu, irmã? Graças a Deus. E tem muito mais detalhes, né, que não dá para contar. Meu Deus do céu. Muito obrigado pelo seu testemunho. E você pode conhecer mais as religiosas da Instrução Cristã. Isso, vai nas redes sociais. Religiosas da Instrução Cristã ou @vocacional RIC, RIC. Pronto, muito bem, muito obrigado. Obrigada. E agora, meu povo, vamos para o nosso último testemunho. Comunidade Shalom, Caio, aqui de Caruaru. Mas, para também preparar o nosso coração, temos ainda uma canção para a gente preparar o coração e receber, acolher com alegria este testemunho de Caio, que fecha o nosso quadro hoje, que dá hoje um feedback espiritual para o chamado de Deus na nossa vida, da comunidade Shalom, que é tão importante na vida da igreja aqui no Brasil e também um carisma que se estende por vários lugares do mundo. Muito bem? Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Por amor a Deus, quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor. Pela igreja, pelos jovens, pelos
Meu povo, então você pode seguir o nosso canal. Não esqueça de deixar lá seu like, que agora é assim, viu, irmã? Tudo é no like, é seguir, é compartilhar. Então tudo a gente tem que compartilhar e seguir. Então você não pode deixar de seguir o nosso canal, também o Instagram, Padre Elifas Belo, também aqui Servos de Maria. Como é o arroba, irmã? O nosso Instagram é a comunidade SMCJ. E nós temos também um canal no YouTube, que é a comunidade Servos de Maria do Coração de Jesus, que tem mais sobre a nossa comunidade lá. Olha aí, seguir mais um e deixar o like lá, né? A irmã já deu aqui, já colocou aqui o seu endereço. E agora o Caio, comunidade Shalom, Caio, compartilha conosco essa vocação, esse carisma da comunidade Shalom na tua vida. Amém. Muito obrigado, Padre. Quero cumprimentar as irmãs, os irmãos aqui presentes. A música foi um presente, né? Muito obrigado ao Ministério de Música, né, por me ajudar a iniciar esse testemunho. Mas a comunidade é isso que a música canta, né? Porque na verdade foi isso aquilo que o Moisés apresentou ao Papa, né? Essa música, na verdade, ela é traga como aquilo que o nosso fundador, que é o Moisés Azevedo, em 1980, diante do então Papa São João Paulo II, hoje santo, né, São João Paulo II. Eu vou falar antes do carisma, né, porque o carisma sou eu também, né? Então assim, a música já trouxe isso para mim. Mas naquele ano, os jovens da Arquidiocese de Fortaleza foram chamados pelo então bispo, arcebispo, a entregar a um Papa algo no ofertório, um presente, algo que o Papa São João Paulo II pudesse acolher. E o Moisés, que fazia parte da juventude da Arquidiocese, se pôs em oração, já tinha tido a sua experiência com Deus, já tinha tido a sua experiência com o batismo no Espírito Santo, e ele resolveu simplesmente ofertar a vida dele, né? Não tinha outra coisa a oferecer à igreja e ao Papa naquela época do que ofertar a vida. Então, no momento do ofertório, dentro da Santa Missa, naquele congresso eucarístico que acontecia em Fortaleza, o Moisés foi até o Papa São João Paulo II e entregou a ele uma carta que ofertava a sua vida pela igreja e pelos jovens, né? E daí nasce, 2 anos depois, com a lanchonete para evangelizar em Fortaleza, a comunidade católica Shalom, que hoje está em mais de 30 países, né? Não tem uma conta exata, porque o próprio fundador diz: a minha conta não é o que temos, a minha conta é o que falta ainda, né? A minha conta são os povos que ainda não foram alcançados, e é por isso que a comunidade se estende a tantos países, hoje bem mais de 30, nas capitais do Brasil. Mas agora, falando de mim também, o meu nome é Caio, eu sou da comunidade de Aliança, digo como meu fundador, sou Caio, filho de Deus, Shalom, comunidade de Aliança. Hoje eu caminho para o matrimônio também, minha namorada é da comunidade, é consagrada. Eu sou advogado, irmã, mas eu encontrei, né, eu tive minha experiência no início da minha faculdade. Então, eu não sou daqui de Caruaru, eu sou de Poção, estava falando ao padre, Poção que também tem um turismo religioso, no Cruzeiro, no Centro Bíblico Visual. E como jovem também tive o meu tempo de rebeldia, né? De não querer saber da igreja, não querer saber de missa, não querer saber de nada. A minha mãe sempre foi de igreja, a minha mãe é catequista, eu vou dizer há mais de 20 anos, porque se ela estiver assistindo o programa, ela não reclamar comigo, né? Mas a minha mãe tem muito tempo de catequista. Às vezes eu estou na minha cidade, sento na igreja. Aí, você é filho de Rosinha? Eu sou. Diga, sua mãe foi minha catequista. Aí eu disse: mãe, uma senhora, mãe, falou comigo hoje na igreja, disse que a senhora foi catequista dela, né? Então, é uma alegria para mim vir de uma família católica, mas não herdei como uma tradição, né? Aquilo ali para mim parecia um peso, parecia uma necessidade, ou como o mundo fala, né? É porque ele é filho de católico, é porque tem que ser desse jeito, então porque eu sou condicionado a isso, né? Esses termos que o mundo atual criou, né?
Mas aí eu passei na minha faculdade, vim estudar aqui em Caruaru, e aí eu no início da minha faculdade achei que eu ia viver aquilo que todo jovem, todos não, a maioria, né, quando quer viver sozinho, quando vai morar sozinho, pensa, né? Então, padre, eu disse assim, estou morando sozinho, vou poder fazer o que eu quero. Vou poder ir para festa, vou poder sair, vou poder fazer o que eu quero, né? Afinal, estou morando sozinho, meus pais estão me bancando, vou fazer o que eu quero, né? Mas foi bem diferente do que eu imaginava. E eu dizia, padre, eu sempre conto nos acampamentos, ou nos retiros onde eu estou, que a gente alugou um apartamento aqui, o apartamento era relativamente grande, porque outras pessoas iam morar comigo, e eu não tinha nada no apartamento. Minha mãe trouxe um fogãozinho de 2 bocas, e trouxe a minha cama e um crucifixo, e botou o crucifixo lá na parede do meu quarto, e essa era a minha casa, por boas semanas ali, era o crucifixo, a cama e o meu fogãozinho. Eu não sabia nem cozinhar, na verdade, né? O fogãozinho era só um incentivo, porque eu não sabia fazer nada da vida, a cuscuz, arroz, não sabia fazer nada. E aí, aquilo ali, padre, os irmãos, né, também, eu vivi uma vida completamente diferente, né? Eu sempre digo, todo mundo já sabe, é cansado de ouvir quem está nos acampamentos de jovem, que eu sempre digo, quem conhece a faculdade ACES, aqui em Caruaru, eu me formei lá, tem um fórum ali na esquina, e até chegar no fórum eu mantinha minha postura, né? Eu ia ser advogado, tinha que manter a postura, mesmo tendo no primeiro período, né, irmã? A gente já é advogado desde que fez o vestibular, né? E aí, quando eu dobrava a esquina, eu botava para chorar, né? Porque eu não era feliz, porque me faltava alguma coisa, porque os meus amigos eram meus amigos ali na faculdade, né? Para festa, para farra, quando eu não tinha dinheiro para o camarote, ninguém era mais amigo, né? Apesar de hoje ter bons amigos que fiz na faculdade, mas não bons amigos por conta das minhas condições, mas porque realmente os laços do espírito que são tão fortes quanto os laços da carne, né? Então eu vivi isso, e aí em maio de 2019 eu fui chamado para um seminário de vida. Não queria, porque na segunda-feira eu tinha uma prova e precisava tirar 10, porque eu tinha tirado 4 na primeira unidade, né? Então precisava tirar um 10, e dei várias desculpas até não ter mais nenhuma, né? Aquela desculpa, não tenho dinheiro, né? Não tenho isso, não tenho aquilo, até não ter mais nenhuma desculpa, eu disse, eu vou, né? E nas vésperas do retiro, o professor disse, não vai ser mais na segunda a prova. Aí eu disse, rapaz, não tem mais jeito para mim, agora eu vou ter que ir, né? E lá tive uma experiência com Deus, tive uma experiência com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo, porque eu sempre digo que eu sempre conheci a Deus, sempre tive uma experiência com Deus, eu só não queria ouvir essa experiência, tanto que a minha primeira experiência com Deus foi no domingo de Páscoa, e eu guardo isso muito forte para mim. Foi no domingo de Páscoa com os jovens, eu era participar de outro grupo de jovens, a comunidade de jovens cristãos, que é salesianos, mas eu não vivia, né? Era só estar ali mesmo, e tive uma experiência naquele domingo de Páscoa, naquele dia. E depois que eu conheci o Shalom, que o Shalom é uma comunidade ao qual nós somos um povo pascal, né? Somos um povo de Páscoa. A nossa igreja em Fortaleza, a primeira igreja da comunidade Shalom, se chama a Igreja do Ressuscitado, que passou pela cruz. E meu retiro foi no tempo de Páscoa, meu seminário de vida no Espírito Santo foi no tempo de Páscoa. Então tudo isso era Deus na história. Até porque quando eu vim aqui pensando o que falar, né? E vocês que estão aqui, que estão na feira, aqueles que estão nos ouvindo de casa, a vocação não é algo que nós escolhemos, como o padre falou, é algo que está na nossa identidade. A Emi, que é a nossa a cofundadora, junto a Moisés Azevedo, vai falar no conhecidíssimo Fio de Ouro, né? Tecendo o Fio de Ouro, que é um dos livros mais vendidos e mais conhecidos da comunidade do mundo inteiro. A Emi vai dizer isso, né? Que ali trazendo os ensinamentos também do padre Amoedo Tintini, não sei se é o nome está correto a pronúncia, né? Porque é italiano, de que a vocação ela é a sua filiação divina, o ser homem ou ser mulher, o chamado específico, que nem todos são chamados, mas que Deus dispõe algum, as irmãs, os irmãos, e o nosso estado de vida. Isso é a nossa essência,
Isso é o mais profundo de nós. Isso não muda, isso é o que Deus nos deu. Ser advogado muda, né, irmã? Eu já sou advogado, amanhã posso não ser. Inclusive, nem exerço tanto hoje, né? Trabalho hoje na Curia Diocesana da Diocese. Mas isso não é essencial. O que é essencial é aquilo que Deus me deu como a minha vocação. Então, tive a minha experiência, transformei a minha vida a partir daquele retiro, a partir daquele dia, a partir daquilo que aqueles que são da corrente carismática sabem, né, da infusão do Espírito Santo. Então, tive uma vida transformada, tive a partir dali outros desejos, que eram desejos que transcendiam, né, desejos de céu, de eternidade, das coisas que não passam. Né, e fui vendo que tudo aquilo que eu vivia, as festas, as bebedeiras, os amigos, era tudo tentar saciar algo que era insaciável, porque era o lugar de Deus. E o lugar de Deus é insaciável no mundo, né? Somente Ele um dia, e nós vamos caminhar assim, né? Com esse lugar de Deus que é insaciável e que nós vamos saciar na eternidade. Então, essa é a minha experiência de forma mais um pouco completa, né? Assim, um pouco mais compilada, eu diria, né, irmã? Que tem muitos detalhes que só nós que somos chamados, e você também que está aqui também, que arde no seu coração e vai viver o seu processo, né? Você que está assistindo também, que passa, que é de uma comunidade, o padre para decidir o estado de vida dele, né, padre, chamado ao sacerdócio, o quanto nos custa, mas isso vai ter reflexo na eternidade, né? Então a comunidade católica Shalom, como nos próprios estatutos, que são também aprovados pelo Vaticano, né? Nós somos uma comunidade que tem uma aprovação pontifícia, somos uma comunidade carismática de louvor. Então é por isso que nós temos tantas músicas, né? Músicas de louvor, músicas de oração, que nós somos uma comunidade carismática de louvor. O nosso fundador repete isso muitas vezes, porque além de carismático, nós somos de louvor. Aprendemos na nossa vocação que o louvor salva as nossas vidas, né? Que o louvor é a arma contra o demônio, né? Porque a murmuração é o louvor ao demônio. A murmuração é o louvor ao demônio, e o louvor só é digno e dado a Deus, né? Então, nós somos uma comunidade carismática de louvor. Nós temos os irmãos que estão de grupos de oração, que participam dos nossos grupos de oração, que nós temos que são parte da obra Shalom, os irmãos de grupo de oração, aqueles que vão na Santa Missa, no centro de evangelização, aqueles que são os benfeitores da paz da comunidade, aqueles que ajudam a comunidade a evangelizar. Também nós temos a forma de pertença ao carisma, comunidade de vida e comunidade de aliança. E aqui a gente falar um detalhe, muitas vezes quando a gente entra no carisma, aí a gente fala do Shalom e não da Shalom, né? Toda vez é essa luta, do Shalom, e quando diz da Shalom, a pronúncia também está certa, afinal nós somos a comunidade católica Shalom. Mas desde o nosso processo vocacional nós aprendemos que o Shalom é um carisma da igreja. Então, sendo um carisma, nós sempre nos direcionamos, nós que estamos na comunidade, nós somos do Shalom, do carisma Shalom, né? Nós somos, não é mais do que participar de uma comunidade, né? Porque a comunidade é uma associação de fiéis, né? Perante o direito, perante a igreja, mas o carisma é o chamado que está dentro de nós, é a vocação que está dentro de nós. Por isso que quando eu digo eu sou do Shalom, é porque eu não sou parte somente da associação. A associação é consequência. Eu sou vocacionado, eu sou do carisma Shalom. É parte de quem eu sou. Se tirar o Shalom, não fica nada, porque eu sou o carisma Shalom. Então, dentro dessa pertença do carisma Shalom, como membro, nós temos os membros da comunidade de vida e comunidade de aliança. Os membros da comunidade de vida deixam tudo e vão em missão para evangelizar. E os membros da comunidade de aliança, há muito tempo nós somos formados pela comunidade, que a gente dizia, os membros da comunidade de aliança, eles ficam, eles trabalham. Os membros da comunidade de aliança também deixam tudo, mas ficam para evangelizar. Porque se a gente não deixar tudo, é pela metade. Se a gente não deixar tudo, é pela metade. Então eu sou comunidade de aliança, deixei tudo, mas fico.
mas tenho o meu trabalho, mas tenho a minha família, vivo o carisma hoje no meio secular, mas também deixei tudo. Então a comunidade de aliança é um chamado, a comunidade chamada a ficar. Nós temos a nossa vida profissional normal, nós vivemos tudo aquilo que as pessoas vivem, mas com uma grande diferença. Nós temos um carisma e uma vocação específica. Então, apesar de estarmos no mundo, né, não somos parte dele. Estamos nele pela evangelização dos povos, pela evangelização daqueles que mais precisam também. Então, esse é o Carisma Shalom, comunidade de vida, comunidade de aliança. Eu hoje sou discípulo da comunidade de aliança. Por isso que meu tal é um pouco cinza, né? Às vezes o pessoal diz, saiu com tal sujo, né? Tá grudento o seu tal, né? Porque o teu da comunidade de aliança, os consagrados usam um cordão branco, os consagrados da comunidade de vida usam um cordão marrom, e os discípulos, que é um nível formativo antes, usam os tal cinzas na comunidade de aliança, e na comunidade de vida um tal bege. E eu sempre digo, padre, falando do tal, quando nós estamos em um acampamento de jovens, afinal, eu posso dizer, como eu iniciei, a comunidade ela tem uma especial evangelização para com os jovens. Nós temos um especial carinho pelos jovens e pelos pobres. Então nós temos casas de promoção de paz, que a gente chama, na ilha do Marajó, nós temos na África, a própria Fortaleza, nós temos a Casa São Francisco, nós temos o Espaço de Paz Ronaldo Pereira, que vai ser um lugar onde vai acolher os jovens manhã e tarde. Tudo isso pela promoção humana, pelos pobres também, mas pelos jovens, né? Foi isso que nós levamos diante do Papa, pelos jovens e pelos pobres, pela evangelização deles, e através deles, as famílias, as crianças, os construtores da sociedade e todos aqueles que a comunidade abraça hoje, porque nós somos uma comunidade que engloba também todos os estados de vida. Então nós temos sacerdotes da comunidade de vida e da comunidade de aliança, nós temos casais da comunidade de vida e da comunidade de aliança, e nós temos celibatários pelo reino dos céus, da comunidade de vida e também da comunidade de aliança. Então nesse grande chamado somos muitos, né? Mas um só corpo, um só povo chamado. E quando nós estamos evangelizando os jovens nos acampamentos, aí quando o jovem diz assim, quando é que eu faço para ter essa cruz bonitinha, né? Porque eu passei na livraria, não tem mais, né? Aí eu digo, não, meu filho, essa aqui, graças a Deus, essa cruz aqui, ela não é paga, né? Nem vai achar no estande, porque essa aqui, você tem que pagar com toda a sua vida, né? Então o custo de trazer esse sinal, que é o sinal de São Francisco, também, né? A cruz inspirada por São Francisco, ela é a expressão externa daquilo que Deus escolheu para nós de toda a eternidade. Nós não escolhemos ser Shalom, nós nascemos Shalom, porque Deus criou antes de nós vivermos, né? Então nós usamos este tal, porque o nosso baluarte é também São Francisco, e aqui está em hebraico Shalom, né, que está marcada a letras de fogo, assim como está no nosso coração, neste tal aqui. E também, através dele, como eu digo, nós expressamos de forma externa aquilo que está dentro das nossas vidas, junto também da nossa outra baluarte, que é Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, né, mais conhecida Santa Teresa de Ávila, que é a mestra da oração e também a mestra de oração na comunidade, né? Então nós vivemos uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, de oração pessoal todos os dias, de estudo bíblico, de missa diária e tudo aquilo que nós somos chamados. E você que está ouvindo a gente, ou que está aqui na feira, que pensa, nossa, reza muito, né? É muita missa, tem que ir para a missa todo dia, precisa fazer tudo todo dia. E eu digo, né? Não é um encargo, porque faz parte de quem eu sou, na verdade, né? É a minha vocação. Então é isso. Também pode seguir também a comunidade católica Shalom nas nossas redes sociais. O Instagram da comunidade Shalom geral é @comshalom, assim também como nosso site. Mas aqui na cidade de Caruaru, @Shalom
Caruaru. Então, conheça as nossas obras de evangelização, nos ajude, se arde no seu coração o carisma Shalom, venha viver conosco essa santa loucura de ofertar a vida pela igreja, pelos jovens, pelos pobres. Muito bem, obrigado, Caio, obrigado à comunidade Shalom. Nossa gratidão a todos aqui presentes, ao Ministério de Música, aos irmãos. E eu quero concluir neste momento fazendo uma oração pelas vocações. Vamos ficar de pé, chegar mais perto do ministério, o ministério vir mais para cá, mais para perto da gente. Eita, irmã, está caindo tudo, Jesus. E vamos rezar pelas vocações. Você da sua casa pode acompanhar essa oração. Todos que estão aqui na FEExpo. Logo em seguida temos aqui a apresentação do show de evangelização com o Ministério Tronos. Depois Hugo Santos, momento de oração também, com todos os expositores, com todos que estão fazendo essa feira aqui, FEExpo. Agradecer o apoio de todos que fazem a FEExpo, as suas Santa Produções. Agradecer a Sentinela Comunicação por toda a produção, por todo o cuidado com as mídias do Padre. E pedir a Deus que derrame a sua bênção sobre nós. Por isso, o Ministério de Música também, nossa gratidão. E com certeza o Ministério de Música preparou uma música muito especial para esse encerramento, para que essa música seja orante e possamos, por esta canção, rezar por todas as vocações da nossa diocese, do nosso Brasil, do nosso estado de Pernambuco. Então, com o ministério, antes da bênção, vamos cantar, orar no Espírito com esta canção, pedindo por todas as vocações. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus que te segura. Você da sua casa, aqui da feira, canta, deixa Deus. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus que te segura. Verás um caminho difícil demais. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue a lei. Segue a lei. Senhor, segue a lei. Segue a lei. e aqui queremos colocar diante de Deus todos os que são chamados, a vocação de consagrado a um carisma da igreja, seja religioso, religiosa, seja nova comunidade de vida, de aliança, também ao ministério sacerdotal. Rezamos pela comunidade Servos de Maria, pela comunidade Shalom, pelas religiosas da instrução cristã, por cada homem e mulher que também são tocados a viver um matrimônio segundo o coração de Deus, que abraçam o chamado de Deus em suas vidas. Senhor Deus, ajudai-nos na fidelidade do Teu chamado em nossa vida.
para que em tudo seja engrandecido o teu nome e para que sejamos sempre testemunhos de uma obra nova para este mundo. O Senhor esteja convosco, que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão, Ministério de Música, gratidão, meu povo, gratidão, irmãos e irmãs, comunidade Shalom, religiosa da instrução cristã, as damas, gosto muito das damas, tenho um carinho grande, servos de Maria, gratidão. Vamos para Rio Formoso, viu? As damas também já estiveram lá, Shalom tá vizinho, vamos juntar muita gente para Rio Formoso, fazer uma missão grande lá. Ninguém pode sair dessa feira, chega para cá, porque teremos agora o Ministério Tronos e em seguida Hugo Santos, uma noite de louvor, de oração em nome de Jesus, amém. Amém. Gratidão, Ministério, gratidão, meu povo, vida espiritual, é isso que a gente precisa para ser feliz. Obrigado, Deus abençoe.